Olá, alunos! Esta é a nossa aula número 9 do módulo 8, que trata da pessoa de Jesus Cristo. E agora, na aula 9, nós vamos começar a estudar acerca da humanidade de Jesus. Já vimos acerca da sua divindade e agora a sua humanidade. E nesta aula eu quero tratar da questão da encarnação. Encarnação é um conceito da teologia cristã, é um conceito fascinante, mas também difícil e, como vamos ver, misterioso também para nós, apesar de sabermos o que ele significa, que o conceito significa. O que é encarnação? Quando falamos de Jesus Cristo, Jesus se encarnou. O que é que queremos dizer com esta palavra? Vou dar uma definição aqui teológica de encarnação. Encarnação é o ato pelo qual o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, sem deixar de ser o que era, assumiu para si a natureza humana, tornando-se uma pessoa única com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Esse é o conceito de encarnação. Vamos agora a 3 textos bíblicos que nos falam acerca da encarnação. E vamos ver que ensinos nós tiramos desses 3 textos. O primeiro texto é Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Li também o versículo 5. Observe no texto lido. Primeiro, o Filho de Deus é enviado para nascer como homem, mas ele já existia. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O seu Filho, o Filho de Deus, já existia antes de vir. Ele estava com o Pai, ele era divino, e houve um tempo em que Deus enviou seu Filho para nascer. Portanto, Jesus Cristo já existia antes de nascer, como o Deus Filho. Por isso, Paulo diz, Deus enviou seu Filho. Diz o texto também que teve um tempo certo para que o Filho se encarnasse. Mas, vindo a plenitude dos tempos. Então, o Deus Filho se torna homem na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo pleno de Deus para nascer. Portanto, Jesus não nasceria nem antes, toda aquela fase do Antigo Testamento, tudo aquilo, todo o tempo, desde a criação do homem, nem depois. Ele nasceu no tempo pleno, que Deus entendeu ser o melhor. Então ele teve um nascimento. Ninguém sabe a data em que Jesus nasceu. 25 de dezembro é apenas algo que historicamente foi proposto, mas ninguém sabe. Mas Deus teve o dia certo e correto para que Jesus nascesse. Outro ensino aqui. Ele nascido de mulher. Ele nasceu apenas de mulher, da Virgem Maria, sem o concurso masculino. Todos os seres humanos nascem da união do homem com a mulher, todos. Jesus não. Jesus nasceu apenas de mulher. Ele nasceu pelo Espírito Santo, mas de uma mulher. Ele não teve aí a ajuda masculina para nascer. Ele teve nacionalidade, ele foi nascido debaixo de lei, segundo Paulo.
ele teve nacionalidade, ou seja, ele era judeu, israelita. E quando nasceu, estava submetido à lei de Moisés, que religiosamente e também civilmente regia o povo de Israel no tempo em que ele nasceu. Portanto, ele teve nacionalidade. E, finalmente, o objetivo. Segundo o versículo 5, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filho. O objetivo dessa encarnação é que todos aqueles que creem em Jesus Cristo se tornem filhos de Deus também. Mas lembrando, ele é o Filho de Deus, natural. Os demais serão, os que creem nele, serão adotados por ele. Segundo texto, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ainda no capítulo 1, versículo 17. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ensinos. Aqui, quando nós vemos o Verbo se fez carne, a palavra verbo na língua grega do Novo Testamento é logos. Então eu vou utilizar o termo logos para falar de Jesus. Logos, em grego, significa palavra ou razão. O que é que o texto nos ensina? O logos, sem deixar de ser o logos, acrescenta a si a humanidade, a natureza humana. Veja, o logos se fez carne. Este se fez significa que ele continua a ser o logos, ele continua a ser Deus, mas ele assume, ele se apropria, ele também se torna humano. Humano. A palavra carne aqui, na língua grega, é a palavra sarx. Sarx tem várias interpretações. A interpretação aqui é humanidade. O verbo logos se torna um ser humano. Então, ele, sem deixar de ser o que era, o logos, assumiu a natureza humana. Há um erro aqui que não devemos aceitar. 2 erros. Qual o primeiro erro? Que o logos escolheu um homem para entrar dentro desse homem. Então, não foi o caso do logos ter encontrado lá em Maria um feto, né? Que era um homem, Jesus, e ter dito assim: eu vou entrar neste homem, Jesus, e vou viver com ele. Eu, logos, mais este homem, Jesus. Não foi assim. O logos não escolheu um homem. Porque se ele escolhesse o homem, ele não se encarnaria. O logos se fez homem. Então, ele é um homem, mas ele é o logos, ele continua sendo logos. Este homem Jesus é o logos. Por isso que muitas vezes Jesus falou acerca de si mesmo como existindo antes de nascer. Certa vez ele disse: eu desci do céu. Era o homem Jesus que estava falando isso. Eu desci do céu. Por que ele dizia isso? Porque ele sabia que ele era o Logos eterno, Deus eterno. Não foi o caso também de o Logos se transformar em um homem deixando de ser o Logos. Não. Jesus, Deus Filho, quando se encarnou, ele não deixou de ser Deus. E disse assim: agora eu vou ser só homem. E depois, no futuro, eu reassumo a minha divindade.
Não, isso não aconteceu. O Logos, sendo Deus, assumiu a natureza humana, tornou-se homem. É interessante, nesse versículo, o Logos fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, na língua grega, nós poderíamos traduzir como tabernaculou entre nós. O que era o tabernáculo? No Antigo Testamento, era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Tabernáculo era uma tenda com uma caixa, na qual haviam várias coisas, que acompanhou o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Aquela tenda com aquela caixa era o tabernáculo, era a presença de Deus no meio dos homens. Depois isso passou a ser o templo. O templo que Salomão construiu passou a ser o lugar do tabernáculo de Deus no meio dos homens. Assim, o texto diz que ele tabernaculou, habitou entre nós. Jesus é a presença de Deus no meio de nós. O texto diz também que que vimos, João e os seus companheiros de apostolado, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, mas cheio de graça e de verdade. Jesus era cheio de graça e de verdade. No verso 17, João repete isto, dando o nome desta pessoa que é o Verbo. Ele diz, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é este Verbo eterno que se encarnou e tornou-se homem. E a glória de Jesus que eles viram é a glória do unigênito do Pai, o único filho do Pai. A quem se refere esta palavra Pai no verso 14? Se refere no verso 1 a Deus. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Este Deus do versículo 1 agora é chamado de Pai, no versículo 14, unigênito do Pai. Portanto, o Deus do versículo 1 é Deus Pai e o Logos é Deus Filho. Terceiro texto, Lucas capítulo 1, versículo 35. Esse texto é quando o anjo está conversando com Maria e anunciando que ela será mãe do filho que Deus quer que ela seja. Maria pergunta ao anjo o seguinte: como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou gerar um filho? Se eu não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Veja o que o anjo diz. Primeiro, virá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo iria escolher um óvulo da Virgem Maria e, milagrosamente, o Espírito Santo faria o Deus Filho se tornar homem, usando este óvulo de Maria. O que significa que o Deus Filho, que já existia, assumiria uma natureza humana em Maria. Ele seria um homem e seria gestado por Maria. Virá sobre ti o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o poder que fez com que a encarnação ocorresse. Deus Espírito
Espírito Santo fez o Filho se tornar homem. E diz o texto: o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aqui temos Deus Pai, que é chamado o Altíssimo. Deus Pai protegeria Maria com a sua sombra, o que significa que ele viria sobre ela. Deus Pai é o pai deste menino, o Altíssimo é o pai dele. O pai de Jesus não é José. José foi adotado como pai, mas ele não é o pai de Jesus. O pai de Jesus é Deus, é o Altíssimo. É por isso que com 12 anos de idade, quando Jesus está no templo, os pais o perdem e eles voltam para Jerusalém e o encontram no templo. E Maria diz ao menino, a Jesus, que estavam aflitos por causa dele. Aí ele responde que ele deveria estar ali na casa de seu pai. Nas palavras dele, na casa de meu pai. Então, veja ali, aos 12 anos, Jesus já tem a compreensão de que seu pai é Deus, porque ele é o Deus eterno. E não José, que está ouvindo essas palavras. Obviamente, com 12 anos, sendo homem, Jesus volta para a casa de seus pais e lhes é submisso, sua humanidade. Mas ele já tinha consciência de que ele era o Deus eterno, aos 12 anos de idade. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aquele que vai ser gerado em Maria é santo, desde a concepção. Jesus, portanto, foi santo desde o início. O que isso significa? Ele será chamado santo, porque essa referência do anjo à santidade de Jesus desde a sua concepção. É porque, segundo a Bíblia, todos os homens que nascem de uma forma ordinária que não tem sentido negativo, ordinário significa comum, todos os homens que nascem de uma forma ordinária, comum, eles recebem o pecado original, o pecado que vem desde a queda de Adão. Por isso a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outro lugar, Davi diz que todos são pecadores, não há justo nenhum. Desta forma, todos os homens com nascimento comum são pecadores, recebem o pecado original. Aqui, Jesus, embora seja homem, ser humano, ele não recebe o pecado original. Ele é santo desde o seu nascimento. E por quê? Por causa de Maria, porque ela teve uma imaculada conceição, um imaculado nascimento, sem esse pecado original? Não. Ele vai nascer sem pecado porque ele é gerado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não permite que o pecado original seja transferido a Jesus. Por isso, desde a concepção, mesmo sendo um ser humano, Jesus não herda pecado algum, nem mesmo o pecado original. E desta forma, ele também, quando se tornar adulto, quando chegar à idade da razão, como ser humano, ele não pecará em nenhum momento. Jesus, portanto, é santo desde a sua concepção, feita pelo Espírito Santo na Virgem Maria. E o texto diz que ele será chamado Santo Filho de Deus. Veja, ele será chamado o Filho de Deus desde a sua gestação, desde a sua concepção. Ele vai nascer 9 meses depois que ele for concebido pelo Espírito Santo em Maria, mas desde a concepção e até o fim de sua vida ele será chamado
o Filho de Deus. Jesus será para sempre Filho de Deus, mesmo sendo homem, Jesus Cristo. Ele será para sempre Filho de Deus. O que significa que quando Jesus se encarna, para sempre ele será Deus e homem. A encarnação, e eu faço questão de ler a definição que eu li no princípio, e eu gostaria que você prestasse atenção agora com essas informações destes versículos sobre o qual meditamos, diz assim: encarnação é o ato pelo qual Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, sem deixar de ser o que era, Deus, assumiu para si a natureza humana, tornando-se uma pessoa única, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus Cristo é uma pessoa só. Agora, ele tem duas naturezas. Ele tanto é Deus quanto é ser humano. Por isso a Bíblia diz que seu nome é Emanuel. Deus está vivendo no meio de nós. Deus conosco. A encarnação foi realizada, Jesus Cristo foi concebido, e nós conhecemos sua história, e foi revelada a nós. Esta doutrina foi revelada. Esses versículos, e claro, outros versículos mais, nos revelam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. No entanto, a encarnação continua a ser um grande mistério para nós. Como o Deus infinito, onipotente, se tornou um simples bebê, dependentes da sua mãe, Maria, e do seu pai, José, dependentes dele, precisando comer, beber, ser agasalhado. Como pode Deus se tornar homem? Mas, para nossa salvação, e por causa do imenso amor que Deus tem por nós, isso aconteceu. E Jesus Cristo, nosso Senhor, é nosso Deus e é também nosso irmão humano que veio para nos salvar. Glória e honra a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, por tão grande demonstração de amor, de desejo por nós. Deus abençoe você.